Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV, nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro. Bem, antes aí de comentar sobre a pauta, apresentar os companheiros que participam conosco hoje, lembrar aí os companheiros que estão nos acompanhando de curtir o nosso vídeo, compartilhar o link 24 horas da COTV e também, quando acabar o programa e você quiser compartilhar o reunião de pauta de hoje, você pode procurar aí o vídeo no acervo do nosso canal. Também pedimos aí para os companheiros contribuírem financeiramente com a nossa TV, que é independente e revolucionária, e ela existe a partir aí da contribuição de quem apoia uma imprensa operária. Então, você pode contribuir com superchat através do chat e também com super sticker, também através do chat. E tem a possibilidade também de você se tornar um membro do nosso canal. Tornando-se um membro, você contribui mensalmente para a manutenção aí da nossa TV. Esse modo aí é muito importante porque fica aí garantido para a gente continuar com as melhorias aqui no nosso estúdio, na nossa TV no geral. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Arthur, que é o nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui de volta no reunião de pauta. A gente vai falar uma série de polêmicas aqui sobre a questão do pós-segundo turno das eleições, né? E também sobre questões da nova vacina, do coronavírus, inclusive aí questões, a possível cura que a Venezuela teria descoberto e, como a gente já sabe, está sendo boicotada pela OMS. Bem, antes disso, a gente passa a bola para o companheiro Arthur se apresentar. Bom dia, companheiros. Sejam bem-vindos a mais um Reunião de Pauta. Eu falo aqui diretamente de Santa Catarina. E a gente aqui, como a companheira Marília já disse, né, a gente vai tratar de alguns temas importantes em relação ao problema do coronavírus, como também aí a própria Venezuela está chegando às eleições, né, nesse final de semana, eleições locais. E o próprio Estados Unidos não só está com uma política totalmente desastrosa a respeito do coronavírus no seu país, como a Venezuela, que está aí se aproximando da cura do coronavírus, né, e vai realizar suas eleições nesse final de semana, está sofrendo uma série de pressões desse próprio imperialismo. Sanções foram confirmadas e tudo mais, e a gente vai estar falando um pouquinho disso também aqui no reunião de pauta de hoje. Exato, temos aí em destaque, né, a questão da Venezuela e como tema principal a questão das eleições, que aqui no nosso partido as eleições acontecem e a gente ainda continua analisando os acontecimentos, e tanto que a questão aí do voto nulo, que nós colocamos aí como tema, é algo que está sendo aí comentado nas redes sociais, sendo comentado pela população, então a gente vai aí trazer um debate em torno disso. Mas, como de costume, vamos começar aqui com umas notícias relacionadas à pandemia. Tem essa notícia aí, enquanto os Estados Unidos batem recorde de novos contaminados pela pandemia, a Venezuela está pedindo aí para a Organização Mundial da Saúde certificar uma descoberta da cura da Covid-19. Então, a gente vê aí uma diferença, né, bem grande, inclusive lembrando, né, que a Venezuela sofre aí inúmeras sanções do imperialismo e agora temos aí um aumento da ofensiva, mas mesmo assim eles conseguem desenvolver aí até a cura, porque mostra que basta você querer fazer algo pela população que você consegue, né? Mas antes disso, vamos para as notícias. Estava comentando, né, dos Estados Unidos, eles bateram um novo recorde de casos de Covid-19 em 24 horas. Eles registraram aí 217.664 contágios na data de ontem, né, na quinta-feira. Os Estados Unidos aí está batendo vários recordes. Ontem a gente noticiou a questão que o país teria atingido aí um número máximo, um número recorde de mortes por Covid-19, foram 3 mil mortes, e também eles estão batendo um recorde de número de internações causadas aí pelo coronavírus, e mostrando aí que o país, como a gente sempre coloca aqui, né, o país central do capitalismo, um dos mais ricos do mundo, tem a situação mais crítica da pandemia.
Nisso, também já destaco a questão da... O mundo supera aí 65 milhões de casos de coronavírus e 1.500.000 mortos. E, claro, os Estados Unidos aí lideram também os casos, né, tanto de contaminados como de mortes. A Europa também com 16, a Europa tem 16 milhões de casos registrados e mais de 430.000 mortes. Em questão de região, é a com maior número de contágios. E só na última semana foram contabilizados aí quase 2 milhões de novos casos, 1.700.000. A América Latina e o Caribe registram 13 milhões e 300 mil casos e 453.974 vítimas. A Ásia vem seguida com 12 milhões e 600 mil casos e 197 mil mortes. O Oriente Médio com 3 milhões e 400 mil casos e 80 mil mortes. A África tem 2 milhões e 200 mil casos e 52 mortes. E, para terminar, Oceania com 30 milhões e 388 casos e 942 vítimas. Bem, eu passo para a Marília nos informar os números da pandemia aqui no Brasil. Eu acho que é importante destacar, né? Primeiro a questão das notícias aqui que a gente encontra, né? O G1 ele fez um mapa da pandemia do Brasil, no qual ele destaca que, na verdade, no Brasil não estaria, no total, a pandemia ela não estaria crescendo, quer dizer, ela estaria aí com uma taxa zero de crescimento. E é engraçado que em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, em que há superlotação dos leitos, quer dizer, Rio de Janeiro em específico, em que há superlotação de alguns leitos de UTI já desenhada na situação, a gente vê aí que eles noticiam que haveria uma queda de 33% do número de casos e de mortes. Nesse sentido, eu acho que os números que a gente vai noticiar não fazem muita diferença. Eles sempre noticiam aí uma média móvel de cerca de 300 a 500 casos, que é muito diferente da realidade que a gente encontra no dia a dia. É importante destacar isso daí porque a gente vê aí um aumento do número de mortes por síndromes respiratórias graves, que na verdade são associadas à questão do coronavírus. E a gente, até no início da pandemia havia as notícias de que de uma situação de subnotificação de 10 a 15 vezes, e agora com a pandemia desenvolvida, com a retomada de todo o comércio, a gente não vê aí todos esses estudos mostrando que não só a situação não está sendo noticiada, mas também a gente vê aí todo um esquema ali, toda uma operação para esconder de fato a realidade do que está acontecendo. Nesse mesmo momento, é cancelado o auxílio emergencial, por exemplo, o que mostra de fato que a situação que se dava para controlar todo o caos social decorrente da pandemia e da crise econômica nesse sentido, e essas operações que vêm sendo canceladas, a gente vê aí que nessa situação o aumento da subnotificação e toda a propaganda em torno da vacina, elas são as questões que são os novos, digamos assim, a nova quarentena, né? Lembrando que a quarentena ela foi a medida de contenção política no início da pandemia. Agora, a subnotificação e toda
a propaganda em torno das novas vacinas, ela é a nova forma de contenção aí dos ânimos sociais. Arthur, tem notícias aí sobre o Sul? Bom, o Sul, inclusive, tem uma notícia importante, né? Santa Catarina, no dia virado dia de ontem, no caso da quarta-feira para quinta-feira, anunciou toque de recolher em todo o estado. Vai começar a vigorar a partir já da próxima semana. Né? O toque de recolher, ele tem aí como pretensão, suposta pretensão, conter o coronavírus. Né? Chama a atenção, na realidade, a forma como ele foi realizado. Primeiro de tudo, o toque de recolher e todas essas mudanças aí em relação às restrições em Santa Catarina foram realizados logo após o término das eleições, do segundo turno, mostrando que a burguesia ela reabriu tudo para as eleições, né, fez uma intensa política, esqueceu, entre aspas, do coronavírus, e agora, né, com a volta, com o término da corrida eleitoral, eles retornaram a fechar uma série de setores, inclusive com uma política extremamente repressiva. Em Santa Catarina, né, esse toque de recolher que foi anunciado pelo governo estadual, ele tem como pretensão fechar todas as áreas do estado que estão em zona gravíssima, o que hoje corresponde à grande maioria do estado de Santa Catarina. Apenas o extremo oeste de Santa Catarina não se encontra aí nessa região, né, no caso, que vai das 15 entre 16 regiões que estão em risco gravíssimo em Santa Catarina. Né? Bom, em cima disso, né, a medida aí visa controlar a partir do horário das 23 horas, né, o toque de recolher, seria 23 horas à meia-noite, indo até às 6 horas da manhã. Nesse caso, a gente percebe primeiro, né, que a medida é uma medida aí totalmente arbitrária, né? A gente não vê um real combate à pandemia, nunca viu um real combate à pandemia, seja o estado de Santa Catarina ou lugar nenhum no Brasil. E agora eles adotaram uma medida de espécie de toque de recolher, um semi-lockdown no estado. Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que não resolve nada. Primeiro, o horário que eles estão buscando fechar é um horário estranho. A gente sabe que a grande maioria das pessoas sequer está, em geral, em transporte nesse momento. Trabalho e tudo mais continua normalmente nos dias de semana no período diurno. E esse período da noite a gente sabe que só serve para reprimir a população. Então não serve para conter vírus nenhum, no final das contas, mas é para reprimir o povo que vai estar nas ruas. E, bom, em cima disso, os outros estados do sul já estão discutindo a ampliação dessa mesma política, expansão aí desse semi-lockdown, desse toque de recolher para o estado do Paraná e Rio Grande do Sul. Os governos estaduais estão fazendo essa discussão, porém Santa Catarina foi o primeiro a aprovar nesse momento. Bem, falando de política de lockdown, destacar que aqui em São Paulo eles estão proibindo aí Réveillon em bar, restaurante e hotel e pede festas caseiras limitadas para evitar o aumento aí da contaminação, e essas festas caseiras elas poderiam ter aí no máximo 10 pessoas e não poderão ter nenhum idoso. Então, não sei, né? O pessoal aí, se tiver um idoso em casa, vai ter que trancar ele num quarto, isolar ele, todo mundo, para a família fazer a festa. E mostrando aí que o governo está jogando a responsabilidade tudo nas costas das pessoas, né? Inclusive aí, porque uma política mesmo de testagem, uma política de controle da pandemia não tem. E ainda, no Rio de Janeiro, hoje de manhã eu estava ouvindo a notícia falando que eles iam fazer testagem em massa. Aí eu pensei, não, eles vão testar aí todo mundo, né, de fato. Mas, na verdade, a testagem em massa não tem nada de testagem em massa, até porque o número de testes não chega nem a 1.500 por dia, no Rio de Janeiro, né? Uma região aí com milhões de pessoas. E também, para você fazer o teste, você tem que fazer um cadastro por um aplicativo, e você vai ser chamado para fazer o teste se você já tiver sintomas da doença. Então, não é uma testagem em massa que você testa todo mundo mesmo, até mesmo as pessoas que não têm os sintomas, que são elas que, inclusive, aí, acabam contaminando pessoas, porque como elas não têm os sintomas, elas não sabem que elas estão doentes, não fazem a mínima ideia, então
sai, até não se recolhe, né? E então não trata-se de uma testagem em massa, nem da eficiência que uma testagem em massa teria, né? De você já identificar os possíveis doentes. E aí vamos então já para a notícia da Venezuela, né? Que eu acho importante destacar. Nós já começamos até a comentar a questão. Venezuela sofre aí inúmeras sanções, vive sob pressão do imperialismo, mas nem por isso não deixou aí de investir nas pesquisas, investir aí no combate à pandemia. Então, o Instituto Venezuela de Investigação Científica descobriu uma molécula chamada molécula DR10, que é capaz de neutralizar o coronavírus, causado aí pelo SARS-CoV-2. E após aí 6 meses de desenvolvimento, como disse o Maduro, o presidente da Venezuela, eles conseguiram encontrar essa molécula que produz a aniquilação total do vírus da Covid-19. E agora eles estão tentando aí que a descoberta seja aprovada pela Organização Mundial da Saúde para que eles possam produzir em grande escala esse remédio e possam distribuir por todo o mundo. Então você vê que tem um interesse em contribuir aí para o combate à pandemia, mas a OMS até agora não se mostrou nem um pouco prestativa, né? E nós estamos aí, o mundo todo está sendo boicotado de ter aí, de fato, uma cura para a Covid-19. Bem, passo para vocês também comentarem, companheiros. Bem, eu acho importante colocar essa questão. É mais um exemplo de um país atrasado que oferece uma cura, uma vacina. Por exemplo, destacada a questão da Rússia, da vacina da Rússia também, que simplesmente é ignorada pelo imperialismo para que a situação da pandemia finalmente gere muitos lucros para suas próprias empresas. A gente vê aqui que a vacina Pfizer, ela já está sendo produzida e já disseram que vai ser a vacina do Brasil. Também a gente tem as vacinas dos Estados Unidos, que já vão ser, eles já têm contratos com uma série de países também para disponibilizar essa vacina. Quer dizer, e finalmente, em vez de fazer uma vacina unificada, fazer um esforço unificado exatamente para que seja também uma para facilitar que todos os países tenham acesso aí a essa cura, não, a gente vê que, na verdade, só os países imperialistas, só os países em que têm relações comerciais com tais países vão ter tais vacinas. E, no caso, a Venezuela, aí, que é boicotada por todo o imperialismo, ela não vai conseguir fornecer a cura aí para a pandemia, mesmo ela se dispondo a fazer um trabalho, inclusive, social. O que mostra que, na verdade, não há nenhum interesse em conter a situação da pandemia no sentido do povo, né? Mas sim, há um grande interesse em conter a crise econômica e elevar aí os ganhos das empresas farmacêuticas e tudo mais. Arthur? E sobre a própria Venezuela, tem uma notícia importante também, né? Que vai ter as eleições locais. As eleições vão definir o parlamento venezuelano, que é a única nesse momento que estava sendo controlado pela oposição golpista. E tudo indica, né, que o Nicolás Maduro, com a mobilização dos trabalhadores, vai conseguir conquistar aí o parlamento, né? E em cima disso, a própria imprensa imperialista está fazendo uma gigantesca campanha contra as eleições venezuelanas, né? Estão falando, obviamente, em fraude, tudo aquilo que a gente já conhece, mas a imprensa golpista se dispôs ainda a analisar candidato por candidato dos principais que estão saindo pelo PSUV para fazer ironia, chacota, etc., com as suas propostas, né? Inclusive, resolveram atacar o próprio filho do Maduro, que dá para sair como candidato. E, em cima disso, né, as eleições venezuelanas estão colocando, a imperialismo está colocando aí como se fosse uma grande fraude, justamente porque a oposição golpista
tem tudo para ser derrotado. Em meio a isso tudo, o imperialismo anunciou aí novos ataques à Venezuela, né? No caso, o, durante as eleições, né, segundo funcionário do governo norte-americano, após as eleições desse domingo, o país vai enfrentar novas sanções. Quem deu a notícia foi Elliot Abrams, que ainda é funcionário do norte-americano, que ainda insistiu, né, que o Joe Biden mantesse essa política. De acordo com eles, eles estão encostados à parede e nós temos muita influência, devemos usá-la. O meu conselho político, no caso, a administração de Joe Biden, seria não dar brindes a Maduro. Ou seja, a política oficial do imperialismo, né, já logo após as eleições do próprio Estados Unidos, é pressionar com a maior força possível a Venezuela. Isso já está sendo feito agora para as eleições desse domingo. Bem, os companheiros aqui no chat, alguns estão comentando, né, que é a questão do som, mas só para avisar, o programa que fica gravado, né, depois fica separado no acervo da nossa TV, ele não tem problema com o som, então vocês vão poder aí acompanhar as partes que ficaram falhadas, então a gente foca aí na gravação do programa. Então eu vou já passar para a companheira Marília, para ela introduzir aí o tema principal para a gente começar o debate aí. Bem, a gente colocou como tema principal aqui toda a polêmica em torno da questão do voto nulo. O nosso partido, ele chamou o voto nulo no segundo turno das eleições, e agora com a derrota do Boulos, inclusive com a grande monta de pessoas que finalmente votaram nulo ou sequer foram votar nessas eleições, a gente vê aí que a nossa posição finalmente está aberta, né? Isso que a população, ela, de fato, não queria votar nem no Boulos nem no Covas, né? Quer dizer, e na contramão a gente vê aí que tem setores da esquerda pequeno-burguesa falando que a vitória do Covas seria culpa do nosso partido, que finalmente teria chamado voto nulo e quase impedido as pessoas de votar no Boulos, que é uma coisa estranha. Bem, primeiro a gente precisa destacar que se a gente diretamente foi o fator aí de influência dos quase 4 milhões de pessoas que não foram votar, a gente não é a mera combo que o Boulos fala, né? Mas também, brincadeiras à parte, a gente também tem que deixar claro que é a situação política, né? A nossa análise política é uma análise concreta que se baseia na disposição, no estudo e numa análise minuciosa sobre a disposição das massas. E a gente vê claramente que o Boulos não é reconhecido aí como uma pessoa de esquerda, ele não é um grande líder social, pelo contrário. Eles estão tentando fazer essa operação de que o Boulos seria o novo Lula, mas não tem nada a ver. O Boulos não é o novo Lula, assim como o Haddad não era Lula nas eleições de 2018. Na verdade, o que a gente tem é que o Boulos é o próprio Boulos, e na verdade o Boulos é mais parecido com o Haddad do que com o Lula. Então, quer dizer, não tem nenhuma base de fato de apoio social. Me dá as pilhas que eu coloco. E a principal base que ele tem é a base da própria burguesia. Quer dizer, a gente tanto no sentido da análise dos votos do Boulos, que vieram principalmente dos setores da classe média alta e tudo mais, mas também da análise do próprio da própria disposição da burguesia em apoiar o Boulos. A gente vê que em todas as situações, a Folha e todos os órgãos principais da imprensa saíram em apoio ao Boulos com matérias extremamente elogiosas, inclusive aí para finalizar aí essa situação, a gente viu o manifesto empresarial em favor da candidatura do Boulos. Quer dizer, tudo isso mostra que, na verdade, o Boulos é um candidato da frente ampla, um candidato da direita, não um candidato da esquerda, que vai realizar uma série de medidas sociais que são tão necessárias nessa situação.
E nesse sentido também a população reconhece isso, né, que é a questão essencial. Bem, uma coisa que eu gostaria de destacar, né? De fato, esses votos nulos representam falta de interesse da classe trabalhadora de participar das eleições, né? Eles não acreditavam nem no candidato aqui em São Paulo, né? O Covas ou o Boulos. E aí é engraçado que o pessoal que estava falando que o Covas ganhou porque nós, o PCO, declaramos voto nulo, também acham aí que todas as pessoas que não votaram, elas votariam no Boulos, né? Se elas fossem votar no Boulos, elas teriam votado no Boulos, né? Mas essas pessoas, elas poderiam ter votado no Covas também, mas não votaram porque, na verdade, elas não têm interesse em nenhum dos dois candidatos. E eu estava, antes das eleições, né? Eu estava conversando com um motorista do Uber e acho que a gente estava com a camisa do PCO, ele viu, né? E ele estava conversando com a gente e conversamos sobre a questão do voto nulo. Aí ele até falou, ele tinha uma posição um pouco confusa, né? Ele falou assim, mas se você não vota, você não participa das eleições. E conversando com ele, até falei, bom, se for para ele falou assim, não, você se anula, né? Anula a sua política se você não vota. Na verdade, eu anularia a minha política, anularia o que eu acredito, se eu votasse em candidatos que eu não acredito. Não acredito que o Covas seja melhor para São Paulo, muito menos o Boulos. Não acredito na política de nenhum dos dois. E se eu fizesse questão de participar das eleições, eu estaria aí anulando a minha posição, anulando a minha política diante disso. E é o que, na verdade, nós, o Partido da Causa Operária, né, somos contra, né, o segundo turno, justamente porque a burguesia coloca a classe trabalhadora nessa encruzilhada, né? Você tem aí que escolher dois candidatos que não te representam. E a esquerda fez toda uma pressão, né, para os trabalhadores, não, tem que votar no Boulos, isso aqui você coloca os trabalhadores para escolher opções que eles não sentem de fato que são opções verdadeiras. E eu acho que essa é a discussão, né? Cada vez mais tem mais votos nulos, abstenções, menos interesse nessas eleições, justamente porque elas não são democráticas. Tanto que, conversando aí com esse motorista do Uber, até falei, nosso partido teve candidato à prefeitura, você ficou sabendo? Ele falou, não. Eu falei, justamente, porque não são eleições democráticas. A população não tem aí o direito, não conseguem conhecer todos os candidatos, conhecer de fato as propostas desses candidatos. Então, como de fato é cada vez uma coisa mais antidemocrática, a população naturalmente se afasta disso, tanto que essas eleições, né, como a gente tinha colocado, seriam as mais antidemocráticas. Durante o período das campanhas eleitorais, nem parecia que você estava num período de campanha eleitoral. Não tinha aí todos os debates que deveria ter, a comunicação visual mesmo. Na cidade você andava, você não via. Quando via muito, eram alguns adesivos que era o que foi permitido, colado em outro lugar, mas você também nem pode colar em todos os lugares. Então, de fato, acho que para muito trabalhador até pode ter passado despercebido, né, mesmo que você estava num processo eleitoral, aí chegou no dia de votar, o cara pensou, mas nem sei em quem votar, nem quem é Covas, quem é Boulos. Aliás, Covas, eles sabem quem é, né? Esse prefeito aí responsável pela essa situação tão crítica da pandemia que nós temos em São Paulo. Então, claro que ele sabia que não ia votar num genocida. E Boulos, quem é Boulos? Né? Porque essa liderança aí que a Folha fala que o Boulos tem com o movimento popular, ela é falsa. Né? O pessoal, de fato, aí, muita gente nem sabe quem é Boulos. E quando sabe também, não se identifica que não é, de fato, uma política operária, não tem claro aí o seu programa eleitoral. Muitas vezes, nos debates, mesmo você olhando, se você não soubesse quem era Boulos ou Covas, você nem ia saber muito quem era de esquerda ali. Então, para a população, fica muito difícil mesmo participar desse processo eleitoral. Arthur? Exato. E, bom, a gente vê uma outra polêmica que aparece, nem dá muito tempo de explorar agora nesse final do nosso programa, mas que é o seguinte: se em parte a esquerda pequena burguesa coloca que esse povo que votou em Boulos, outra parte coloca que esse povo, na verdade, demonstra uma total despolitização, total falta de interesse a respeito da luta política em qualquer nível. Né?
É engraçado que eles culpam o povo no final das contas também pela decisão, né? Culpam o PCO por chamar voto nulo no segundo turno, não apoiar o candidato da frente ampla, mas culpam o povo por votar nulo também, né? Como o povo tivesse aí sendo responsável por dar o governo ao próprio Bruno Covas. Né? O que é engraçado disso tudo é que o pessoal não consegue sequer entender a crise geral que o regime político está enfrentando, né? Inclusive por isso que boa parte da população aí se abstém ou vota nulo nas eleições. Né? Demonstra uma crise muito profunda do regime político burguês aqui no Brasil. E, em cima disso tudo, né, a gente vê que a esquerda pequena burguesa está tão atrelada a esse regime político que ela sequer nota isso e faz questão de defender defender as eleições tal como elas funcionaram. Então a gente vê isso tudo uma grande fraude que se deu durante todo esse período eleitoral. A esquerda pequena burguesa não realizando nenhum combate sério a ela. E agora, né, chegando no resultado das eleições, com a derrota que já era de se esperar da frente ampla, a gente vê que a esquerda pequena burguesa sequer conseguiu compreender um passo, né, a respeito desse problema das eleições. Então atacam o PCO por um lado, mas atacam a população por outro, né, por colocar como culpada por eleger o Bruno Covas, que é também um negócio gritante, porque como que a população, dá para ver só pelos votos, etc., que não havia desejo nenhum, né, mesmo com toda a fraude, de eleger o próprio Bruno Covas. Para votar no Boulos, que após a vitória do Covas ligou para desejar boa sorte para ele, né? Então, corretamente mesmo, defendemos o voto nulo e, como até o título fala, o PCO estava certo que, de fato, não era aí nenhuma candidatura que faria tanta diferença, porque, como a gente comentou também, né? Foi uma campanha aí, uma eleição de comadres. Exatamente, né? Foi uma eleição de comadres. A gente, inclusive, lançou uma série de matérias sobre isso. Acho que é importante o pessoal ler, né, no nosso diário Causa Operária, para entender mais a fundo a discussão política, principalmente o pessoal que não é aqui de São Paulo. E só destacando, eu acho que é importante sempre salientar que nosso partido ele é um partido nacional, então ele faz toda essa polêmica com Boulos exatamente porque ela tem um caráter nacional. Quer dizer, as eleições aqui de São Paulo, e no caso especificamente a questão do Boulos, elas dizem respeito às eleições de 2022, por exemplo. A gente destacou isso daí em outras oportunidades, e exatamente a gente vê que a burguesia ela tenta criar uma alternativa àquilo que eles chamam de lulopetismo. Já falaram que elogiaram Boulos, mostrando que ele teria se desenvolvido, teria amadurecido, porque não estaria ligado aí mais ao discurso radical e não seria ligado ao lulopetismo, quer dizer, é a suposta liderança de esquerda perfeita para a burguesia, porque não é liderança de coisa nenhuma, quer dizer, não tem nenhum café no bule, então pode ser completamente controlado pela burguesia, coisa que o Lula não pode ser. O Lula entra na discussão, também tem como manobrar e tudo mais. Então, mesmo se o Lula fosse ser colocado na mesma discussão com a burguesia, a gente vê que o Lula ele teria como colocar as posições deles e impor essas posições também, coisa que a burguesia não gosta. Né? Então, nesse sentido, por isso mesmo a gente destaca essa questão do Boulos, que é uma questão essencial contra a Frente Ampla para a situação de 2022. Né? Exato. Bem, essa discussão está sendo desenvolvida, né, na nossa imprensa, então continue acompanhando, né, o nosso Diário Causa Operária, a nossa Causa Operária TV, e também hoje tem análise política, análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta às 14 horas, e amanhã análise política da semana. Muito obrigada, Marília, muito obrigada, Arthur, e encerramos aqui o Reunião de Pauta, voltamos na segunda-feira, a partir das 9 horas. Tchau, tchau.